Olá você, estamos de volta com pauta especial e voltamos a conversar sobre a emenda constitucional das domésticas, que assim ficou denominada. Nós voltamos a conversar aqui com o professor Arthur Amorim, ele que é especialista em direito do trabalho. Professor Arthur, eu deixava a provocação exatamente no bloco anterior sobre o que é que a gente deve fazer, o que é que deve acontecer a partir de agora. Eu vou poder agora demitir a minha empregada e contratá-la, por exemplo, por um valor menor do que eu já tinha contratado com ela anteriormente? Dias, isso, na verdade, fica caracterizado como uma fraude à legislação trabalhista, né? Você tem um empregado ganhando um determinado valor e aí, por conta da mudança legislativa, você quer reduzir os direitos dos trabalhadores, demitindo e recontratando imediatamente. Isso não é possível. Juridicamente, isso é considerado como fraude, não tem valor nenhum para fins trabalhistas. Você vai ser responsabilizado por todo o tempo e com os direitos, inclusive, já incorporados com relação à questão do valor salarial acertado anteriormente. Demiti-la e contratar uma outra, isso é regular? Isso é regular porque aí uma nova relação de emprego, um outro profissional, é perfeitamente possível. Claro que você deve observar os limites mínimos, como o salário mínimo, que deve ser respeitado em qualquer situação. A título exemplificativo, hoje você tem um empregado doméstico que ganha R$1.000 de salário mensal, você pode eventualmente dispensá-lo e recontratar um outro para ganhar o salário mínimo. Isso é perfeitamente possível. O que não é possível é você ter um empregado doméstico, demiti-lo e recontratá-lo imediatamente sob uma perspectiva de uma redução salarial. Isso é fraude à lei. Isso não tem a condição, ou seja, tem a condição sim de fazer, mas você vai ter penalidades. Penalidades e para fins trabalhistas não tem valor nenhum essa alteração contratual, essa demissão que for Vai feita. ter que, no final das contas, vai pagar o valor, vai pagar tudo e pode pagar até bem a mais. Também a mais e fora as despesas que eventualmente possam ter com advogados, a dor de cabeça de ter que ir a audiências trabalhistas, essas coisas todas. O melhor é que se faça a coisa dentro da legalidade para evitar problemas futuros. Bom, nós teremos aí a condição, até por conta da União, os estados e municípios estão incentivando muito o empreendedorismo individual. Se aplica nesse caso, eu poderia ter, ao invés de um contrato com uma pessoa física, uma pessoa jurídica? Olha, nada impede que haja, por conta desse maior rigor da legislação, que surjam empreendedores individuais, criando empresas que prestem serviços serviços domésticos, né? O que não pode ocorrer é você forçar o seu empregado a criar uma empresa, a virar uma pessoa jurídica, para contratá-lo para fazer o mesmo serviço, né? Então, na verdade, você está mascarando a relação de emprego sob o título de pessoa jurídica. Isso é fraude também. Mas é uma possibilidade. Eu não vejo nenhum problema de futuramente haver essas empresas especializadas em serviços domésticos. Mas do ponto de vista individual, isso não individual, seria... Se for o caso de um trabalhador profissional e que ele faça essas atividades, não vejo problema nenhum, que ficaria similar à questão do diarista hoje em dia. Agora, se você contrata essa pessoa e tem uma regularidade para fazer os serviços domésticos apenas para você, na verdade, mascarar a obrigatoriedade do vínculo empregatício. Bom, o que acontece, e acontece muito, com aquele profissional ou a profissional que dorme em casa? Babá, por exemplo. Esse é um dos pontos mais polêmicos que a emenda trouxe. A questão da limitação da jornada atrelada às pessoas que precisam dormir no emprego. A primeira coisa que a gente tem que distinguir é que o fato dela dormir no emprego não significa que ela está trabalhando, nem que necessariamente está à disposição. Posso acertar com o meu empregado doméstico que a partir de determinado horário ele está livre, ele pode ir para onde ele tenha vontade ou mesmo se recolher às dependências dele. Isso não tem problema nenhum. A questão polêmica está na situação em que o meu trabalhador doméstico fica à disposição, o que ocorre muitas vezes no caso das babás, né? Então a babá vai dormir com a criança. Ela está à disposição, não está à disposição, vai ganhar mais por isso? A gente não tem uma regulamentação ainda específica para o empregado doméstico. No caso dos empregados comuns, já existe a ideia do sobreaviso e do regime de prontidão. No regime de prontidão, há uma escala que é previamente acertada entre patrão e empregado, e esse tempo que ele fica em regime de prontidão, seja dormindo no serviço, mas em estado de alerta,
ele ganharia, pelo simples fato dessa situação, 2/3 a mais. Mas isso é para o caso do empregado comum. Ainda não há regulamentação no caso do empregado doméstico, o que dá uma tranquilidade maior aos empregadores com relação a essa situação, pelo menos por enquanto. E no caso da babá, a criança vai sim acordar, porque o acordo ela não tem nada a ver. O acordo foi feito entre o patrão e a babá, não combinaram absolutamente nada com a criança e a criança vai acordar. E essa é uma situação bastante interessante. Um outro ponto muito comum é sobre a questão da alimentação. A alimentação dessa trabalhadora, desse trabalhador, que vai estar à disposição durante todo o dia na casa. Há obrigatoriedade, ou mesmo não só de fornecer, ou de cobrar por essa refeição que é colocada à disposição dos trabalhadores? Não há obrigatoriedade de fornecer alimentação para um empregado doméstico. O que se exige é que você respeite o limite da jornada e dê a este empregado doméstico um intervalo, que pode variar de acordo com a jornada de trabalho. Como em geral se cobram 8 horas por dia, que vai ser o padrão, o intervalo vai variar de 1 a 2 horas. Então, nesse período de 1 a 2 horas, o seu empregado está livre para fazer o que ele quiser e almoçar onde ele bem entender. O fato de você fornecer alimentação não suprime o intervalo? Não. Você, se quiser fornecer alimentação, você fornece, mas tem que também haver esse tempo de intervalo, que não é só para alimentação, é também para um repouso do empregado. Intervalo de no mínimo 1 hora, de no máximo 2 horas, sendo possível, por analogia à CLT, que esse intervalo seja maior do que 2 horas, mas nesse caso a gente, aplicando a CLT, utiliza de um acordo escrito feito entre patrão e empregado. Então, assim, de repente o empregador doméstico precisa do empregado um pouco mais cedo, umas 7 horas da manhã, vai até às 11, mas depois necessita só dele no final da tarde. Não tem um problema nenhum, você dá um intervalo de 4 horas, 5 horas, desde que isso seja feito por escrito, esse acordo entre patrão e empregado. O que tem que se dar é o intervalo, né? E não se pode cobrar pela alimentação que você queira fornecer. Quer fornecer alimentação, é uma opção do empregador, né? Aquela velha máxima onde come um, come dois, né? Então é muito comum, até porque é uma pessoa que está envolvida no seu cotidiano familiar, que você não vai negar essa alimentação. O que não se pode é cobrar pela alimentação fornecida. Agora, veja só, nós temos uma situação que não pode virar uma guerra, né? Ou seja, eu agora vou ficar controlando, boto os meninos em casa, saio para trabalhar e fico, olha, quantos copos com água ele tomou, se ela quebrou um prato, ou se utilizou o banheiro. Nós vamos descontar tudo a partir de agora porque vocês têm todos os direitos do mundo. Não é bem isso, esse não é o resultado dessa relação que a gente gostaria de ver na prática. Não, de forma alguma. O objetivo da emenda é tentar igualar os trabalhadores comuns e os domésticos, né? Os domésticos, eu falei para vocês, já desde 72 tem uma lei, mas que ainda tinha restrições com relação aos seus direitos. O que a Constituição traz como princípio fundamental é a valorização do ser humano, a dignidade do ser humano. E o trabalhador doméstico é um ser humano. Então, não é razoável que a gente pense que um trabalhador poderia ficar à disposição de uma família 24 horas por dia, sendo utilizado por seu serviço a qualquer momento. Não é razoável. Agora, o que a gente tem que perceber também é o seguinte, que é uma relação. E uma relação envolve os dois lados. Eu tenho, de um lado, um patrão, que muitas vezes é empregador de alguma empresa. O patrão doméstico, o empregador doméstico, ele não é empresa. Então, ele não tem lucro com aquela atividade que o empregado realiza. Se ele não tem lucro, como é que ele vai repassar esses encargos a mais que ele passou a ter a partir da emenda constitucional? Essa é a grande briga. Existem alguns projetos de lei para tentar simplificar a vida do empregador doméstico, inclusive dando deduções tributárias, né? Que deveriam estar atreladas essa própria emenda à Constituição. Deveria estar. Eu espero que os nossos congressistas tenham a mesma disposição que tiveram com relação a fazer a PEC e aprová-la, com as leis que venham a regulamentar esse trabalho doméstico, inclusive os benefícios tributários. Porque hoje em dia você
no campo do empregador comum, as empresas têm tido uma redução significativa da sua parte tributária. Então, desonerar nesse segmento também é importante até para não desempregar. Até para incentivar, né? Porque hoje em dia as estatísticas apontam que cerca de apenas 30% dos empregados domésticos é que estão formalizados. Enquanto encareceria, se é que encarece de fato, essa nova legislação? Partindo de um número mínimo, em torno de 30%, de 30% a 50%. Aí vai variar de acordo se tem hora extra, se não tem hora extra, se tem vale transporte, se não tem vale transporte, varia muito de cada caso. Então varia de caso a caso. O caseiro, né? Porque a gente fala sempre muito do ponto de vista urbano, né? Aquela pessoa que está ali à disposição de uma família já constituída, o marido, o filho, mas tem o caseiro. Como é que fica a situação do caseiro? A mesma situação do empregado doméstico. Ele é considerado empregado doméstico e eu vou ter que arranjar uma forma de controlar. Como é que a gente faz? Por exemplo, alguns moram, você tem um terreno, esse terreno tem mais de uma unidade residencial, a família inteira do caseiro mora lá. Eu vou poder descontar dele? O aluguel? O aluguel é possível se ficar associado que a moradia do caseiro não tem relação com a atividade dele. Então eu tenho, de repente, um terreno na minha casa e tenho uma casa da família que está atrelada a isso. Aí eu posso cobrar o aluguel. Se for dentro da unidade residencial ou dentro do próprio terreno, aí eu não posso cobrar porque vai ficar como sendo aquela moradia. Só mora ali porque é o caseiro. É o caseiro. É uma espécie de instrumento de trabalho do caseiro, a própria residência. Caseiro que se utiliza, por exemplo, do que é produzido por aquele terreno. Olha, eu tenho lá no meu sítio, tem muito coco, tem muita manga, tem muito caju, enfim. Ele vende esse tipo de coisa. Eu posso descontar, deduzir dessa sua... Se houver uma relação habitual dessa parceria, ele pode até deixar de ser considerado como empregado doméstico e passar a ser empregado comum. Né? Passar a ser um empregado comum. Passar a ser empregado comum, porque vocês obtêm lucro com essa atividade dele. Né? Doutor, para a gente se for algo esporádico, de repente uma safra excepcional, você tem mangas uma mangueira que produziu a mais, aquele excedente eventualmente não vai ser considerado como um lucro. Né? Então é um empregado doméstico como outro qualquer. Doutor Arthur, para a gente sintetizar, a orientação seria de que a partir de agora, tudo por escrito, tudo acordado e por escrito, para um pouco mais adiante não ter problemas com a justiça trabalhista. Isso. Embora o direito do trabalho seja um direito naturalmente informal, né, é um direito que se preza a chamada primazia da realidade, a gente aconselha que os empregadores domésticos tenham agora mais cuidado, colocando tudo por escrito, sentando, conversando, debatendo com o seu empregado doméstico sobre esses novos direitos, sobre as situações que precisam ser adequadas, determinadas jornadas de trabalho que podem ser excedidas ou não, mas sempre colocando por escrito. Né? Seja feito um contrato por escrito, pode comprar uma papelaria ou baixar de internet, ou mesmo você fazendo um controle de ponto, de qualquer forma. O ideal é que ele sempre tenha isso por escrito, para uma eventual ação trabalhista posterior ele ter como se resguardar disso. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço e coloco à disposição de vocês. Muito bem. Olha, o Pauta Especial termina por aqui. Até uma próxima oportunidade, claro, contando sempre com você.